Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para a gente estudar um pouquinho de Torá nessa quarta-feira à noite, finalzinho do dia e finalzinho do livro, né, de Shemot. Estamos nos aproximando no sábado. eh, Vamos concluir a leitura desse livro. Semana que vem já iniciamos o terceiro livro da Torá. E a gente tem a honra hoje de ter com a gente a Rabina Kelita, que vai nos orientar nesse estudo da Parashá Pekudei. Nós iniciamos pelas brachot do estudo da Torá, a brachá que diz que a gente tem que lidar com as palavras da Torá. Isso eu acho muito bonito, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah Amém. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה Amém. אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Bem-vinda, Kelita. Obrigada, Davi. Obrigada pelo convite. A Thaís, quando falou comigo, ela me disse: Olha, vamos ao Mulheres. E aí vocês sabem que essa é uma temática que é sensível para mim. E eu falei, não, não tenho como dizer não, né? Vamos lá, além de ser um prazer estar com vocês, ainda é uma temática, mas acabou que quando eu falei para ela, quando ela me ligou, eu estava na rua, não estava pensando qual era a paraxá. Falei, ótimo, vamos olhar com esse enfoque. Acontece que essa, novamente, é uma paraxá onde não tem nenhuma referência à mulher, né? Então, quem ouviu a minha prédica do Dia Internacional da Mulher, na CIP, eu não quero ser repetitiva, para poder dizer, o texto não coloca, as mulheres não estão. E aí a gente tem que encontrar subterfúgios e caminhos para localizar as mulheres no texto de Pecudei, da Parashá Pecudei, que é a Parashá dessa semana. E como o nosso querido Rabino Davi Léo nos comentava, é o último livro de Shemot. Então, a gente vai fechando um livro que tem uma trajetória muito interessante. Hoje pela manhã nós tivemos já dentro do Conselho Rabínico um estudo sobre essa trajetória. Também não quero ser repetitiva com você, Davi. Então, é, vou passar bem rapidamente por essa revisão do livro. Eu acho que quando a gente está terminando um módulo de uma matéria, é sempre bom a gente fazer uma revisão geral, né, do que tem nesse módulo, para a gente poder também localizar peraí, cadê? Aqui. Para a gente poder se localizar, ou seja, as parashiot são parte de um conjunto, elas não são isoladas, né? Elas são isoladas para facilitar o nosso estudo. É simplesmente um método didático. Então, se a gente falar na Parashat Pekudei como um todo isolado, a compreensão dela vai estar limitada porque a gente não viu tá, o que antecede, né, que é parte da mesma história. E aí é como você ler um livro e você pegar um livro e ir direto para a última parte, para as duas últimas páginas do livro e achar que você entendeu o livro, né? Então a gente precisa de alguma maneira vir fazer uma breve revisão e nesse repasse, a,
a gente tem que o livro de Shemot começa falando sobre, olha que eu vou perguntando para vocês também, tá? Ele começa falando justamente sobre que Moisés. éramos escravos. Como, Rafaela? Sobre Moshe, sobre a questão que eles estavam escravizados, os hebreus no Egito. Exatamente. Então começa, obrigada, Rafaela, começa falando sobre opressão, opressão e o desejo de liberdade. É assim que começa a Paraxá. Estávamos escravizados no Egito e começava um movimento em prol da libertação, pela liberdade. E aí a gente passou por 4 parashiot falando sobre isso, 4. Dentro delas estão as 10 pragas, que passam por 2 parashiot. Em uma delas vai falar da travessia, da, da, da- dessa fuga, né? Desse escape, a travessia do mar. Então, a gente tem ali uma história que vai lidando com esse desafio da opressão e a liberdade. E aí a gente chega aos pés do Sinai. É o próximo bloco. Então, 4 vem falando desse momento de escravidão indo para a liberdade. Depois vem um outro bloco que já está no deserto. Ou seja, todo o restante vai acontecer no deserto, mas aos pés do Sinai começa um movimento de construir uma sociedade, construir um contrato social. Então, se nós somos um bando e de repente a gente precisa se organizar de alguma maneira, a gente precisa de regras. A gente precisa de regras de convívio e essas regras, a gente estava em busca da liberdade, mas a liberdade não é algo sem um contorno, sem uma forma. Tem algo que chega ao ponto do limite da liberdade. E para a gente ser verdadeiramente livre dentro de uma sociedade, a gente precisa de certas limitações das liberdades individuais em prol da liberdade coletiva, porque o meu direito vai até o limite do direito do outro. Então, eu limito as minhas possibilidades em prol das possibilidades do outro também, até que se encontrem num limiar. E assim a gente vai desenvolver o nosso pacto social como povo. Até então, nós éramos um um bando, éramos uma família, saímos uma família de Israel, descemos ao Egito e lá crescemos como povo, como essa família cresceu e se multiplicou, e na hora que nós saímos, saiu um bando de gente. E agora a gente vai se conformar como povo. Oi, Dani, que bom te ver também. E a gente, nesse exercício, a gente chega ali enquanto Moisés sobe para poder preparar, elaborar o texto dessa constituição, né, desse povo, acontece o episódio do bezerro de ouro. E aí no bezerro de ouro a gente vai ter de novo um, todo um dilema que envolve transgressão e envolve um pedido de perdão. Então, está sempre uma polaridade ali articulada em todas as histórias que fazem parte dessa narrativa. E aí como a gente está fazendo só uma revisão geral aqui para a gente chegar na nossa parte, na parte que nos toca, é, entra a parte, o próximo, aí vem Itró, vem ajudar Moisés nessa organização do povo, nessa organização em hierarquias e, ao mesmo tempo, horizontalizando a estrutura, alargando a base para não ter uma liderança única, né? Talvez Moisés, vindo do Egito, vem do Egito, onde tinha um faraó sobre todos,
E de repente Itró fala: não, assim não funciona. Esse modelo que você traz do Egito não funciona. Vamos dividir o poder em camadas, porque assim você consegue, assim não fica pesado para você e as pessoas vão estar mais próximas de quem julga, né? Então, essa distribuição, essa ajuda de como nos organizamos como povo acontece na Parashat Yitro. E aí a gente continua e entra a construção do Mishkan. São quatro que vão descrever até chegar na nossa, que é Pekudei. Essas quatro vão relatar como que foi feita a arrecadação dos utensílios, como que Moisés instruiu como deveria ser feito cada partezinha, cada pedaço, cada coluna, cada viga, cada cortina, cada, é, cada enlaçado de fio, cada a roupa como tinha que ser, o peitoral do sacerdote, ou seja, os detalhes, os mínimos detalhes, os móveis, os utensílios, o candelabro, enfim, tudo veio sendo minuciosamente descrito. Até aí, nós estávamos na semana passada. E essa descrição toda, ela vinha acontecendo numa, numa narrativa onde, quando a gente começa em Tetzaveh, a gente não encontra mulheres na Paraxá inteira. E aí a gente fica pensando, poxa, mas e onde estavam as mulheres? Por sorte, a gente vai encontrar as mulheres nessa narrativa um pouquinho mais à frente. Por isso que a gente não pode estudar uma paraxá isoladamente, porque senão eu poderia até pensar que não tinha mulher ali. Mas na paraxá da semana passada, vai Akhel, as, lá diz que Behol ish veisha asher nadav libam, ou seja, todo homem e toda mulher cujo coração se entrega voluntariamente, numa tradução literal. E aí a gente entende, nesse trechinho, a gente entende todo o anterior. Homens e mulheres estavam doando, estavam participando, estavam trabalhando juntos. Mesmo que o narrador do texto bíblico não veio fazendo essa ênfase ao longo da sua narrativa, mas a gente consegue encontrar as mulheres ali. E aí acontece que a gente chega em Pecudei e aí começa toda uma narrativa e Moisés realmente vai dar os créditos a algumas pessoas que ajudaram, porque Pecudei é a paraxá que, ao contrário das anteriores, que tudo vai no detalhe, tudo vai na minúcia, tudo vai mostrando, falando assim, a medida é tal, o peso é tal, são tantos ciclos de pratas, é isso, é aquilo, e vai fazendo esse detalhamento de cada partezinha. Na Parashat Pekudei, Moisés fala: tragam todas as partes, todos os utensílios que agora eu vou montar. Na verdade, não é Moisés que diz, é Deus que diz para Moisés: agora você pega tudo e monta, sozinho. E Moisés vai pegar tudo isso que foi construído e confeccionado e talhado e feito por artesãos, feito por artistas, por artífices, tantas profissões lindas e maravilhosas que a gente vai vendo na descrição toda, com aquela, todas as habilidades, né? Quando fala de é, é, Chacham Lev, Chacham Lev vai falar de um que a gente falaria de um coração sábio. A tradução nos fala de habilidades. Então, está falando de todas as habilidades que faziam parte, que estavam envolvidas naquele contexto. E aí Moisés fala: tragam tudo que agora eu vou montar. E aí ele começa a agradecer.
ele agradece Betsalel, ele reconhece, não que ele agradece, ele reconhece a obra de Betsalel junto com a Oliav, se não me equivoco, que também um outro artesão que fez boa parte das peças e trabalhou junto com Betsalel. Ele fala de Itamar. Itamar é descrita pela primeira vez nesse percurso dessa construção aqui na Parashat Tetzaveh. Mas e aí? Não falou de nenhuma mulher? E aí a gente precisa de novo, na lupa, falar onde estão as mulheres no texto. E aí eu proponho para vocês a gente fazer um ganchozinho de um passuca no meio de toda essa descrição e a gente voltar um pouquinho para a gente poder encontrar as mulheres desse passuca de Pecudei. E aí a gente vem aqui, se vocês estão com a Torá em mãos, em Êxodo 38, do 32 em diante, começa dizendo assim: assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, da tenda da reunião. Assim foi concluída. Então está falando da conclusão. E aqui falou: Vater el kol avodat mishkan oel moed. Então todo esse trabalho já foi concluído. E aí ele vai descrever: os israelitas assim o fizeram, exatamente como o Eterno ordenou a Moisés, assim o fizeram. Ou seja, impecável o trabalho. E aí começa a descrever. Então eles trouxeram o tabernáculo até Moisés com a tenda e todo o mobiliário. O que que era o mobiliário? Seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas, suas bases, a cobertura de pele de carneiro curtido, a cobertura de pele de golfinho, não sei onde tinha golfinho lá nessa época, né, nessa tradução, mas ok, vamos lá. Tem toda uma discussão, tá? Aqui é porque eu não vou me deter, mas tem toda uma discussão a respeito de que animal é esse que a Torá descreve e que é diferente. E a cortina de tela, a arca do pacto e suas varas, e o tampo, a mesa, todos os seus utensílios, o pão da exposição, o candelabro puro, suas lâmpadas, lâmpadas em ordem correta, e todos os seus acessórios, e o óleo de iluminação, e o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incensário aromático, e a tela para a entrada da tenda, o altar de cobre com sua grade de cobre, suas varas e todos os seus utensílios e suas pias, e a pia e sua base. Aqui eu me detenho. Por que que eu me detenho aqui? A gente vai ter que voltar um capítulo que está na Parashat Vayakhel, que é uma paraxá que muitas vezes é lida junto com o Pecudei. Dependendo do ano, de como está a distribuição do nosso calendário, a gente acaba lendo como um único texto. Nesse caso, neste ano, está separado. Então, vamos voltar a Pecudei para a gente poder entender um pouquinho sobre essas, essa, essa pia de cobre e essa coluna de cobre. Então, a gente vai no em Êxodo 38, não, 37, não, 38. 38, 8. E aqui diz assim: ele fez a pia de cobre e sua base de cobre a partir dos espelhos das mulheres. Aqui a gente começou a achar as mulheres. Então, lá não falou das mulheres, mas falou que essa pia de cobre que foi feita a partir dos espelhos das mulheres foi entregue para Moisés, para que Moisés pudesse montar o Mishkan, né? É, então, antes de completar a leitura desse passuco, a gente precisa ir dar um passo para poder buscar na nossa tradição rabínica onde o que que a gente pode aprender sobre este texto, sobre essas mulheres?
E aí a gente tem um mecanismo, um sistema de estudo que é um sistema cruzado, um sistema de referências, onde cada palavra pode ter ali, pode abrir ali um leque de comentários, de comentaristas de diferentes épocas. E aí a gente encontra deste trechinho um Midrash, Midrash Tanhuma, que vai dizer o seguinte: conta um Midrash, e isso é Rashi que vai contar mais adiante a esse respeito. Conta um Midrash que tão pronto as mulheres chegaram com seus espelhos. Lembra que Moisés tinha falado: tragam os materiais para a construção, e as pessoas levavam seu ouro, sua prata, suas joias, seus tudo que tinha, e as mulheres chegam com os espelhos. Quando as mulheres chegaram com seus espelhos, Moisés ficou colérico. Imaginem só por que Moisés ficaria colérico com a doação das mulheres. E aí diz o Midrash que Moisés entendia que esses objetos foram feitos para ceder à vaidade. Afinal de contas, eram espelhos. Então, com esses espelhos, as mulheres se arrumavam, se embelezavam, as mulheres seduziam. Então, o espelho é um objeto que estava associado à ideia da liberdade sexual e estava atrelado também à fertilidade. E aí, mas por que que Moisés, então, peraí, isso aqui é um lugar de santidade. Não venham para cá, não tragam para cá seus objetos de perdição. Hum, conta o Midrash. E aí Deus entrou em cena e respondeu para Moisés: aceite-os. Estas são mais estimadas para mim do que todas as outras contribuições, porque através delas as mulheres criaram aquelas enormes hostes no Egito. O que que Deus disse para Moisés, se a gente for pensar na história do Egito? Quando estavam no Egito, quais eram as enormes hostes? Todas as crianças que nasceram, toda aquela população que saiu do Egito, 600 mil, qual era o número? Está descrito na Torá, um número enorme, imenso. E lembrando que descemos ao Egito 70 almas. Nós saímos de lá 600 mil. Essas enormes hostes, elas foram possíveis, elas foram criadas a partir dos espelhos das mulheres. E aí entra em cena o seguinte: qual era o contexto da época? Havia um decreto do faraó, o decreto do faraó para controle da natalidade dos hebreus. Porque o faraó tinha expressado lá atrás: esse povo é muito numeroso. Eles vão crescer, vão ser mais do que nós e vão tomar o poder. Então a gente precisa controlar esse povo e emitir um decreto de controle de natalidade. E qual que era a sentença por descumprir o decreto de controle de natalidade? Que nascesse um menino, esse menino tinha que morrer, tinha que ser assassinado. Então, as mães, com medo de gerar um filho e esse filho ser assassinado, elas se abstinham do sexo, porque era a maneira, seria a maneira de evitar que ter um filho assassinado. Porque ninguém sabe se ia ser menino ou menina. Então, na dúvida, melhor não os tenhamos. Acontece que os espelhos, conta outro Midrash que Miriam chegou para a mãe dela, Yoheved, e disse: negativo, nós não vamos ceder a essa opressão do faraó.
a gente não vai internalizar os valores do opressor, porque os hebreus tinham lá a primeira a primeira mitzvah da Torá, qual é? Pro urvu, crescer e multiplicar. Esse era o mandamento. A gente tinha que crescer e multiplicar, a gente tinha que dar continuidade. Esse era um princípio do nosso povo. E em- ceder à pressão e à opressão do faraó era internalizar os valores do opressor. Então, os espelhos foram usados como instrumento de resistência, instrumentos de luta. Eram as armas das mulheres contra a opressão. E com eles, as mulheres voltavam a produzir o desejo nos seus maridos, e com isso, os filhos nasceram, e com isso, Moisés nasceu. E com isso foi possível toda essa narrativa do Êxodo que a gente chega até agora. Então, vejam só que interessante que a gente consegue encontrar as mulheres num fragmento onde elas não são citadas, simplesmente chega um objeto, chega uma pia de cobre, uma pia que era usada para purificação do sacerdote. E essa pia de cobre foi construída com os espelhos das mulheres e que Deus disse que foram as doações mais nobres de todo o Mishkan. Olha que incrível que é essa visão, né? E quão feminina, né? Quão meritória para a gente trazer num dia como hoje, né? De um fechando o mês da mulher, se a gente pode dizer que tem o mês da mulher, né? Mas enfim, é, é- essa foi a maneira como eu encontrei de laçar, encontrar mulheres na Parashat Pekudei. E só para finalizar esse passuco, o 38:8 que a gente leu até a metade, que dizia: ele fez a pia de cobre e sua base de cobre a partir dos espelhos das mulheres. Quais mulheres? Das mulheres que realizavam tarefas à entrada da tenda de reunião. Vamos no hebraico aqui. No hebraico está dito bemarot atzovot, dos espelhos de quem? Das mulheres. Aqui falou Nashim, Sovot. Sovot tem a mesma raiz de pode chutar. De que? Desculpa, Davi, eu não ouvi. Legião, legiões, Legiões. exército, Vamos tem a pegar. ver. É isso, boa. Savagana, le Israel. Savá, Exército. Savá, o exército. Então, Exército. eram guerreiras, eram mulheres de luta, mulheres que estavam na tenda de reunião, à porta da tenda de reunião, fazendo a guarda. E aqui diz que elas realizavam tarefas à entrada da tenda. O que é que diz aqui mais adiante, nesse mesmo passuco no hebraico? Asher savu petar oel moed. Asher savu, elas faziam a guarda à porta da tenda. Então, eram mulheres de luta mesmo. Eram mulheres guerreiras, mulheres que sabiam lutar com todas as armas, inclusive com os espelhos, inclusive com a sua sensualidade, inclusive com a sua sensibilidade, inclusive com tudo o que faz parte do ser mulher. E eu acho esse texto, esse passuque tão incrível, porque a gente olha para ele e a gente pode passar direto, mas em algum momento o incômodo chegou em outras pessoas também, para poder trazer um midrash como esse. O que é o midrash? Voltemos ao conceito e ao princípio de um midrash.
O Midrash é um, um, um tipo de literatura rabínica que traz, que encontra no texto alguma lacuna de significação, alguma lacuna, e aí vai preencher essa lacuna de significação com algum conteúdo que pode trazer um ensinamento ético ou moral. Então, se a gente está falando qual é o ensinamento ético que os rabinos que trouxeram esse midrash vêm nos ensinar? Vêm nos ensinar que a exclusão ela não é não é respaldada, ela não é respaldada na nossa tradição. Qualquer forma de exclusão, ela é rejeitada. Então, olha que ensinamento lindo que a gente pode encontrar a partir de um pequeno fragmento. Parece que a gente vai com aquela escovinha de arqueólogo que vai no meio do cascalho e vai escovando, escovando, escovando até encontrar ali um botão. E esse botão vai reconstruir um modo de vida de uma pessoa que viveu em outra época, que não está aqui para contar a sua história, mas um botão que um arqueólogo encontra, o arqueólogo consegue recontar a história, porque de um fragmento ele consegue interpretar um modo de vida, interpretar uma experiência, interpretar as relações sociais de uma época. Então, basicamente, esse é o esforço e o exercício de um estudo da Torá, um estudo do texto, que a gente não apenas leia o texto, o mesmo texto que a gente lê todos os anos, porque as palavras são as mesmas, elas estão aí, mas por trás delas, costuradas em volta delas, há um montão de outras palavras e outros ensinamentos que é só a gente só precisa de um pouco de esforço para poder a gente vasculhar e a gente vai encontrar esses tesouros ali, ali ocultos para a gente poder trazer à luz e trazer um pouco mais de luz para a nossa comunidade e para a nossa sociedade nos dias de hoje. Então, eu retorno a palavra para vocês, porque eu já falei muito. Super obrigado, Kelita. Conseguiu trazer essa visão que a Thaís tinha te pedido. Super, super boa maneira que você encontrou para fazer isso. Acho que faz muito sentido. Enfim, nesse mundo que a gente está vivendo tão difícil, né, onde a cada dia a gente tem uma surpresa com essa questão das mulheres, né, e não só das mulheres, mas enfim, já que estamos falando desse assunto, né, é bom poder trazer esse outro lado da moeda, né, e toda essa contribuição feita no nosso texto mais importante, né, e na construção desse objeto tão importante que era o mexicano. Super obrigado. Abrimos para perguntas, JB. Só você tem que falar antes que você está bebendo cachaça, não pode perguntar, JB. Ah, tá bom. Eu tô tomando só um cafezinho, tá? Então tá Enfim, bom. é, eu só queria fazer um comentário, né? Nem pergunta. Ela disse que falou bastante a nossa rabina, mas ela falou poeticamente maravilhoso, porque encontrar esses segredos num texto grande, somente a alma de um poeta consegue, né, vicejar, poetizar, escrever e fazer algo assim tão maravilhoso, né? Então, é lindo a nossa tradição, que no meio do que a gente lê semanalmente, como ela disse, nós encontramos assim como se fosse com uma lupa, como ela falou mesmo, uma escovinha, e tudo mais, e pegar uma palavrinha e falar tão maravilhosamente como um poeta consegue ver aquilo que as pessoas não conseguem entender. Ele consegue ver, ele consegue declamar, vicejar e escrever. Parabéns, e realmente, semana passada nós tivemos o Espelho das Mulheres, continuamos com o Espelho das Mulheres. Então, assim, nossa,
Claro que tudo que a gente aprende na quarta-feira é maravilhoso, mas essas 2 semanas assim sobre os espelhos das mulheres está ímpar, jurassicamente maravilhoso. Parabéns, parabéns mesmo. Ah, se eu soubesse que esse tinha sido o tema da semana passada, eu Não, tinha não, a gente inovado. passou de raspão. Na semana passada a gente passou de raspão. Não, Não foi passou de o tema. ratão. Não Não, foi o não, tema, é não foi o tema. porque casou, ficou maravilhoso, É que ele Rabina. aparecia na Parabéns. semana Então, Um passada. beijão, querido, um obrigada. beijão. Que bom, obrigada, JB. Fala, Marley. Olha, é um privilégio te escutar, Kelita. Realmente você é uma pessoa diferenciada nesse link, né? Você foi buscar no texto, né? Como falou o Jacobson, agora num texto grande, buscar, né? Fazer essa triagem, não sei como usar essa palavra, e trazer algo tão bacana, né? Então, assim, é uma honra te escutar. O que eu só fiquei pensando é essa questão da mulher, eu fiquei pensando na Shekhinah, porque eu entendo, né, e pelo que a gente estuda na Kabbalah, a Shekhinah é o lado feminino de Deus, né? Então, isso, não sei, isso veio, quis compartilhar com você e com todos, né? Até para ouvir sua opinião, o que que você entende, né? Porque é, Deus tem quem sabe essas mulheres, essa força feminina, não é a Shekhinah. O que que você acha? É, a metáfora da Shekinah é muito maternal, né? A gente fala Mitachat kanfei Ashkinah, né? Debaixo das asas da Shekinah. Então é como se tivesse ali uma águia ou uma ave protetora, né? Que nos coloca debaixo das asas e nos protege, né? É uma metáfora muito materna, né? De pensar na galinha com seus pintinhos, né? E nessa proteção, e a ave com os seus polluelos ali. Eu me identifico, acho que toda a expressão da divindade a gente consegue encontrar algo que nos conecta mais, como Mekor Haim, a fonte da vida, é feminina, né? A fonte da vida é feminina. Então a gente consegue se conectar. Quando eu muitas vezes para poder me conectar com a reza e eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu estudando, me preparando para uma cerimônia de Bat Mitzvah, de Bat Mitzvah, de 4 mitzvah que eu vou oficiar neste Shabat. é, eu falei, bom, como a gente vai estar em, entrando em Rosh Chodesh, Nissan, falei, bom, então deixa eu procurar aqui alguma tefilá, alguma brachá, algo específico desse momento. E peguei um livro feminista, é um trabalho incrível feito por uma acadêmica, né? Foi indicação, inclusive, do querido Rabino Tel. E eu fui atrás e falei, bom, deixa eu me inspirar aqui nesse texto. E quando eu encontrei exatamente de Rosh Chodesh, que era o que eu estava procurando. Começo a leitura da bênção e está escrito assim: Avinu Malkeinu Avarahaman. E eu falei, eu estou procurando uma coisa feminina e de repente tem é, nosso pai, nosso rei, uma divindade totalmente masculina. E eu falei, eu não vou conseguir me conectar no momento que eu estou diante de 4 Benot Mitzvah, 4 garotas de 12, 13 anos que
estão assumindo a sua maioridade judaica, né, a sua responsabilidade, e eu vou impregnar nelas essa visão tão masculina de Deus? Não, eu quero uma coisa mais fluida de Deus. Então, aí, às vezes, para me conectar, eu penso nessas expressões do divino que são expressões mais femininas e que eu consigo me conectar melhor. Às vezes não me incomoda, às vezes me incomoda. E quando me incomoda, eu tenho alternativas que a própria liturgia me oferece. Por que que eu tenho que falar Baruch atah Adonai se eu posso falar Bruchá at Yah? E eu estou dizendo a mesma coisa, eu estou me referindo e me reportando à mesma divindade. Afinal de contas, Adonai é errado, né? A gente não tem duas divindades, né? Então, esse exercício, esse movimento, ele às vezes é importante para a gente poder também não se deixar ficar insensível em relação ao texto como ele se apresenta a nós. E a Shekhinah é uma expressão muito que me conecta muito. Obrigada, Marli. Obrigada, querida. Fabi, abre o microfone. Opa. Agora foi. Shalom. Estamos ouvindo. Quero falar para a Rabina que eu gostei muito, que apesar de parecer que foi igual da semana passada, mas trouxe coisas novas juntas. E essa parte aí desse pedacinho do Passuca e tudo, não tivemos. Então já veio aí para juntar e unir, né? Aí, conforme eu estava falando, eu gosto muito dessa parte que se fala dessa energia, porque realmente, né, Deus é um todo. Sendo um todo, ele tem a energia masculina e feminina. São as duas, né? E aí, como não encontramos mulheres em si na PQD, eu creio que é uma paraxá que talvez seja parecida um pouco com a Megillat Esther. Por exemplo, a Megillat Esther tem colocamos assim, a ausência, entre aspas, né, do nome de Deus lá, porque não vemos, mas vemos o agir dele na consciência das pessoas, de todo um povo, porque já tinha uma energia feminina muito forte lá, que era justamente a Esther, né? Então não precisava ter, e já tinha também a figura masculina. Então era algo que tinha que ser o centro daquele cenário todo, tinha que ser daquela forma, aonde Deus em oculto iria o quê? Transformar a vida deles, né? E iria agir. Então, eu acho que essa PQD, as mulheres não estão expressamente aí, mas por trás elas estão totalmente agindo. Então, elas estão, como falou, no cerco. Quando levantava, né, a nuvem, e todo o povo, eu creio que até que elas talvez guiavam todos juntos. Então, elas que colocaram esse comando, então elas estavam por trás, tipo, em oculto, mas muito ativa, com a energia delas, com o poder que Deus dava para elas, tudo, naquele momento. Então, elas estavam mais presentes do que as pessoas possam imaginar. Então, na Paraxá, a gente não consegue realmente ver relatos, né? Mas, por trás, com certeza, ela estava em cada detalhe. Desde lá de fora, creio que até nos utensílios, nas partes de artesãos também, né, que é bem relatado que tudo foi feito com muita especialidade. E quem tem todo esse detalhe, esse cuidado, com esse capricho das coisas, é mais a energia feminina, né? É bastante a mulher. Então, eu creio que é uma paraxá que não se tem mesmo, mas ao mesmo tempo é a paraxá onde mais se tem a figura feminina de um modo oculto, mas se tem bastante. Eu gostei muito. Obrigada, Fabiane. Eu não diria que é a que mais tem, assim, eu realmente, assim, no mundo ideal, eu não gostaria que nós estivéssemos atrás e nem que nós estivéssemos ocultas, né? No mundo ideal. Mas o texto que temos é o texto que temos, então a gente precisa de um esforço interpretativo para a gente se encontrar, né? É, ok, é uma leitura
E sim, esse paralelo com Esther, com a Megilat Esther, é um paralelo bem pertinente a meu modo de ver e que justamente eu trouxe isso na prédica de Tetzaveh. Eu acho que faz muito sentido, assim, de pensar assim, até Deus, né? Então, ok, mas Deus está bem presente na Torá inteira, né? O tempo todo está presente, né? E as mulheres a gente tem mais dificuldade de encontrar. Então, vamos nos esforçar e evitar que nos textos que a gente produza hoje em dia, né, essa invisibilidade e esse por trás, né? Vamos andar junto. Obrigada, Fabiana. Amanda. Oi, pessoal. Rabina, muito obrigada pelo estudo, foi muito, muito bom. Só queria compartilhar que eu também tive um momento que nem você falou dessa questão do nome Adonai e o nome Yah, porque a sinagoga que eu tô aqui, né, eu tô na Flórida, e a sinagoga que eu tô participando aqui usa Yah na hora do Shema. Eles falam Shema Israel, Yah Eloheinu, Yah Echad. E a primeira vez que eu ouvi, eu também tive um choque, assim, fiquei um pouco, eita, por quê? Me causou um estranhamento. É uma sinagoga reformista também. E aí eu também fiquei pensando nisso, mas que, né? Por que que me causou esse estranhamento? E comecei a fazer essa reflexão que você falou também, que às vezes a gente precisa reformar algumas preconcepções que a gente tem, às vezes o tradicionalismo tá na gente sem perceber. O que não é sempre ruim, o que não é sempre bom também. Mas só achei curioso que isso também aconteceu com você recentemente. Obrigada, Amanda. Isso aí que você falou, o tetragrama não é nem masculino nem feminino. Se optou por, para não dizer o nome, chamar de Adonai, mas por que que tem que ser Adonai? Por que que tem que ser um nome masculino? Meu Senhor, né? Meu, assim, além de ser assim, não nada contra em usar Adonai, mas o fato de só usar Adonai está colocando, personificando Deus dentro de um molde, de um padrão masculino, né? E aí as pessoas acabam internalizando a história do velhinho de barba branca que está sentado num trono no céu. Essa não é uma perspectiva, não deveria ser uma perspectiva judaica de perceber a divindade, né? Que não não essa não é essa relação que nós estabelecemos com a divindade. Então, eu prefiro dar algum tipo de leveza, como eles fizeram lá, e realmente choca num primeiro momento, porque a gente está, o nosso ouvido está treinado pela cultura, né, para tá canalizado culturalmente para poder interpretar as coisas de uma maneira. E aí, quando algo desestabiliza isso, isso causa um estranhamento, e esse estranhamento é muito positivo. A gente precisa do estranhamento para a gente poder mudar qualquer coisa. Aquilo, se você passa diante das pessoas que estão na rua e você não tem estranhamento em relação àquilo, você nada vai fazer para poder mudar aquela situação. Então a gente precisa olhar para as coisas e as coisas precisam nos causar incômodo. Cara, Amanda. Rafaela. Primeiramente, muito obrigada, Rabina. Também gostei muito. E aí, pegando o gancho dessa discussão, né, a colega trouxe a Megillah Esther, Megilat, e eu gosto de pensar. Eu fiz um Bat Mitzvah humanista ano passado e foi em Purim, a nossa formatura, e justamente eu fiquei encarregada de falar sobre Esther. Então, e aí
pontos de reflexão que eu trouxe, assim, na minha visão, tá, gente? Ninguém precisa concordar comigo. Mas eu vejo Esther muito associada a esse aspecto lunar. Então, do feminino que ele não é óbvio, não é aquela energia que se mostra, mas sim é aquele que vai para dentro de si, que se esconde, como na lua nova, né? A luz fica escondida, então ela jejua por 3 dias, aí depois ela retorna e produz todo aquele movimento, né? Então eu associo muito a Esther com o aspecto feminino da divindade, um feminino noturno, lunar. E aí voltando para a questão dos espelhos, e tem outra coisa assim também, tá, gente? Acho que já perceberam que eu gosto muito de comparar cosmologias. Então, a nossa cosmologia judaica com outras que eu conheço. E uma simbologia muito recorrente é a associação de espelhos com mulheres e com água. E aí, a Rabina falou de Miriam. A Miriam tinha a fonte d'água que acompanhava o povo durante o deserto, né? Então, eu acho muito bonito, assim, pensar nisso e pensar realmente comparar o que Deus traz, né, como resposta para Moisés, que é assim, uma coisa é a visão masculina sobre o feminino. Então, na visão do Moisés, aquilo, por ser associado a algo feminino, seria negativo, né? E não precisa ser assim, né? Existem formas de viver, de se manifestar, e o feminino é o que traz a vida. Então, acho que tem muito essa leitura mesmo a mulher é fútil, porque se maquiar é pecado, ficar, sabe, assim, como se o culto, entre aspas, né, não o culto, mas como se o cuidado com a beleza, com o corpo, assim, de forma, como a gente se apresenta exteriormente, fosse menos importante do que o nosso interior. Sendo que é isso, a gente gera a vida através do nosso corpo. Então, nosso corpo é um portal sagrado também. Era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada. Obrigada, Rafaela. Olha, eu não tenho conhecimento da cosmologia, astrologia, mas você falou que nem todo mundo precisa acreditar, mas olha, eu já te digo o seguinte: eu não creio em las brujas, pelo que las hay. Então, a- É isso. as- a- o que eu não conheço não significa que pelo fato de eu não conhecer, não exista, né? As coisas estão aí e tem pessoas que têm conhecimentos do que vai além do que os nossos olhos veem, e é muito bom que a gente tenha essa diversidade de olhar, né, sobre as coisas e traz outras perspectivas. Obrigada. Renata? É? Peraí. Tá bom, abriu. Pronto, abriu. Boa noite, Rabina. Em primeiro lugar, muito obrigada por um estudo muito rico, com derivações para muitas reflexões. Eu só gostaria de acrescentar uma reflexão, uma observação sobre os espelhos. Os espelhos, eles sempre atraíram as pessoas, não é? Todo mundo gosta de se olhar no espelho, não é só pessoa. Bichinhos também gostam de espelho. Nenê, criança pequena. E é muito interessante porque espelho é reflexo. E ele permite que a gente veja no reflexo que aparece o outro. Uma criança, quando olha no espelho, ela tende a tocar o espelho pensando que existe um outro atrás do espelho, ali atrás da imagem. E eu acho que foi muito a propósito essa colocação de espelhos no lavatório, já que a Rafaela mencionou uma coisa muito interessante também, que é a associação de espelho com água.
A nossa imagem refletida na água, ela não é fixa, ela é borrada, ela é maleável, ela é trabalhada, ela é... E a nossa imagem refletida no espelho, ela é fixa. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos a formação da nossa imagem, do outro eu que habita em nós, né? E permite também esse outro eu também pode ser a chama de Deus que existe, que brilha dentro de nós. Então, eu acho que foi muito a propósito usar espelhos num lugar com água, de purificação, na medida em que se pode descobrir os eus que existem dentro de nós, a chama de Deus que existe dentro de nós, e que a gente possa trabalhar na purificação, numa construção melhor dessas autoimagens que habitam dentro da gente. Só isso que eu queria acrescentar. Obrigada, um estudo lindíssimo. Muito obrigada. Obrigada, Renata. O que você falou agora me levou direto para Yehuda Mihai, que tem um poema que ele fala sobre ver-se pelos olhos dos outros, né? Do outro. E que a nossa anatomia, ele fala que a nossa anatomia não nos permite ver a nós mesmos, né? O nosso olho está aqui, a gente não consegue se ver. Se eu tentar me ver, eu não consigo ver o meu rosto. Eu só consigo ver através do olhar do outro. Se eu olho para o olhar do outro sobre mim, eu me reconheço. Por isso é tão perigoso o que a gente pode falar sobre o outro, porque o outro precisa do que eu digo sobre ele para ele se reconhecer. Então, se eu digo para o outro que ele é mau, ele vai se ver como mal, porque é a única maneira que ele tem de se reconhecer. A menos que, se todo mundo diz que ele é mau, ele não tem outra saída senão se reconhecer nesse lugar, né? Então, é algo bastante complexo, e que faz a gente meditar. E, bom, eu preciso ir, eu vou encerrar por aqui, mas eu gostaria de agradecer vocês pelo acolhimento e pela conversa toda que continuou. Nós é que agradecemos, querida. Super obrigado, você é super bem-vinda todas as vezes que você puder estar com a gente, aqui, lá no presencial, enfim, das maneiras que a gente puder estar junto, a gente vai ficar muito feliz. Lembra a todos que nesse sábado às 9h30 a gente tem o nosso Shacharit lá na Rua Bahia, todos mais do que convidados. Vamos continuar falando um pouquinho dessa paraxá ainda nesse sábado e vamos fazer o encerramento formal do livro de Shemot, né? Logo depois da última Aliyá, da sétima Aliyá, e depois nós temos uma Aliyá especial, um Haftará especial de Shabbat HaChodesh, né? Nesse sábado a gente vai anunciar, como a Kelita falou em algum momento, o mês de Nissan, né, que vai começar no domingo, né, e nos traz, obviamente, Pesach, né, é disso que nós vamos estar falando. Então, super obrigado, Kelita, mais uma vez, obrigado a todos que puderam participar, quem não pôde, mais tarde a gravação vai estar disponível. Boa noite para todos e até muito breve, Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Laila Torre, foi maravilhoso. Obrigada, obrigada.